Zé Júnior. O deputado Edinho, o deputado Jerônimo, os representantes aqui do setor público e do setor privado. Essa audiência aqui, a gente presenciou uma bastante parecida, mas com a presença do ministro, há 2 anos atrás, na Comissão de Defesa do Consumidor, e os representantes das empresas também fizeram a gentileza de se fazer presentes e lá tiveram oportunidade, inclusive, de se manifestar individualmente. E a pauta era a mesma, as reclamações, cobranças indevidas, serviços não prestados, call centers que não obedeciam à regulamentação, cobertura insuficiente, etc., dentro do cenário que a princípio continua, me parece o mesmo, né? Nós continuamos entre as 3 maiores tarifas do mundo, ou 5, dependendo do critério, continuamos aí dentro dos 3, me corrija se eu estou equivocado, mas acho que se eu falar que nós estamos entre os 3 maiores mercados do mundo, eu também tenho pouca chance aqui de errar. As dificuldades com os terceirizados parecem que continuam as mesmas, com empresas com alto índice de ações trabalhistas, com muitas empresas sendo noticiado que quebram, tem uma dificuldade de relação com as empresas de telefonia, com um valor elevado de distribuição de renda das empresas, principalmente para suas, suas filiais, suas matrizes, né? As multas, isso já foi relatado também pelo Tribunal de Contas, aqueles últimos 2 anos, era em torno de 4% das multas que eram pagas, de todas as multas aplicadas às empresas de telefonia, e desde a existência da Anatel, esse total ficava em torno de 15%. Desde que a Anatel foi criada, as multas aplicadas, apenas 15% tinham sido efetivamente recolhidas pelas empresas de telefonia. Enfim, um mercado em crescimento. E depois que nós tivemos aqui essa audiência pública, encaminhamento da proposta de fiscalização, que deve ser votado na semana que vem na Comissão de Defesa do Consumidor, representações do Ministério Público Federal e, principalmente, o trabalho do Tribunal de Contas da União, se eu não me engano aqui, fazendo quase todos os apontamentos que levaram a Anatel a poder demonstrar aqui alguma atitude mais efetiva com relação às empresas, a gente vive um cenário dentro do tamanho, apesar dessas motivações que levaram a Anatel a tomar essas atitudes, um cenário bastante parecido de inconformidade, né, da maioria dos clientes. Então eu queria tentar objetivar aqui as perguntas, apesar do pouco tempo e do volume gigantesco de perguntas, e que acabam no final das audiências públicas, a gente quase fica sem resposta na maioria das vezes, porque é muito fácil não responder. Mas, frente ao colocado aqui pelo Dr. Eduardo Levi, os editais estariam equivocados? E essa pergunta é para o presidente da Anatel. Os editais foram equivocados quando eles sugerem o atendimento ou exigem de 80% da área urbana do distrito sede do município, ou esse é um padrão que a Anatel continua considerando correto, que 80% apenas da sede é uma exigência correta, ou se isso é um padrão mundial, enfim, um esclarecimento sobre essa questão. A estrutura da Anatel, essa pergunta é para o presidente da Anatel e para o Dr. Marcelo, representante do Tribunal de Contas. A estrutura da Anatel é suficiente para fazer uma fiscalização efetiva, principalmente dos investimentos, se são realmente investimentos, e se o percentual de investimentos está de acordo, isso já foi muitas vezes também avaliado que não está de acordo com o crescimento do mercado e da demanda, e aliás, da comercialização dos seus serviços, né? Se a estrutura da Anatel é suficiente, ou se ela não tem a competência adequada, o preparo adequado, enfim. Se os fundos, se o Tribunal de Contas fez algum apontamento com relação à aplicação dos fundos, que, se não me engano, giram em torno de 10 bilhões hoje, né, e que são utilizados 60 bilhões, e que são utilizados muitas vezes para superávit, enfim, e se isso foi matéria ou pauta de algum apontamento do Tribunal de Contas e de alguma coisa mais efetiva do que um apontamento, como responsabilização dos gestores pela não utilização desses fundos. Se a Anatel tem a competência e se tem algum levantamento sobre a qualidade dos serviços que são aplicados, que a empresa utiliza, por exemplo, no 3G, em outras, e nas suas antenas, se esses produtos comprados, a Anatel tem como certificar isso, que esses produtos têm uma mínima qualidade para atender a demanda de infraestrutura
e tecnologia de ponta para atender as exigências de qualidade que são aplicadas. Direcionar um pouquinho com relação à distribuição de dividendos, se o Tribunal de Contas, isso é pauta da minha proposta de fiscalização e controle, se o Tribunal de Contas consegue avaliar a distribuição de dividendos, se ela está acima do normal ou se ela está equacionada com a questão do percentual de investimentos, da demanda de investimentos. Direcionar a pergunta para a Oi. A distribuição de dividendos da Oi foi considerada por uma consultoria bastante elevada, acima do normal, e foi recomendado que ela baixasse isso e aplicasse isso em investimentos ou até no seu fluxo de caixa. Se isso já foi equacionado, e algumas consultorias dizem que pela estrutura societária da Oi, vai ser bastante difícil da Oi acompanhar essas necessidades com esse volume de distribuição de dividendos que ela tem. Para a TIM, foi levantado pela Anatel que a TIM derrubava, isso foi explicitado. Apenas mais 3 questões, presidente, objetivas. Que a TIM derrubava suas ligações. Mas a Anatel tem acesso direto ao sistema. Derrubar a ligação tem que estar programado. Então a Anatel tem condições de verificar efetivamente se a TIM derrubava as ligações ou se foi apenas uma suposição. A princípio isso é uma questão objetiva. A Anatel afirma que derrubava ou não. Não lança no ar uma dúvida, né? E foi levantado aqui até numa outra comissão específica, eu acho, dentro da comissão de fiscalização, que a solução seria a TIM parar de dar gratuidade a alguns serviços e começar a cobrar tarifas. Foi dito explicitamente por colegas da mais alta qualidade aqui, que o problema são as pessoas, que a gratuidade ficou namorando. Então, o namoro das pessoas atrapalha a linha, né? Então, se a TIM sofreu alguma retaliação da Anatel ou do governo, ou das empresas que têm telefonia fixa, e não operam somente na móvel, por efetivamente oferecer essa gratuidade. E para finalizar, se para o secretário das Telecomunicações diz que é intransigente na qualidade, se o ministro está satisfeito realmente, se o Ministério e o governo estão satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados, se não está, que dê um índice de satisfação. Qual é o índice de satisfação do governo com a prestação do serviço? Obrigado, presidente. Obrigado pela sua gentileza.